Olá, sou Sebastião Ferreira no canal Olhando para Si. Em continuidade ao tema Jesus, a luz do mundo, eu volto a falar desse personagem histórico na história do mundo ocidental. Solte a vinheta. Muito bem, vamos continuar falando de Jesus. É um personagem que tem um histórico fantástico na história da humanidade, principalmente para nós os ocidentais. Jesus, em determinado momento da história cristã, ele foi elevado à condição de Deus. Quero falar a vocês só bem rápido mesmo, para que vocês possam entender. Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. Jesus é um ser humano como todos nós. Ele é o nosso irmão mais velho. E ele foi elevado a essa condição por uma determinada religião e é cultuado até hoje como a terceira pessoa da Trindade. Como filho de Deus, ele passou a ser a terceira pessoa do personagem que nós cultuamos absoluto, que é Deus. E é sobre isso que eu quero falar a todos vocês. Jesus, para que se tenha uma ideia, é um espírito tão antigo, que perde-se na esteira do tempo a sua idade. Não há possibilidade de se calcular. Como eu disse antes, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele estava estruturando a nossa Terra e os planetas que estão aqui, os nossos planetas. Veja bem, Deus existe de todo sempre, e com ele existe a matéria e o espírito humano, que é o princípio inteligente. Então, Jesus é um espírito que, quando ele chegou para fazer a estruturação do nosso sistema solar, da nossa Terra, ele já tinha, há 4 bilhões de anos e meio atrás. Agora vocês imaginem quanto tempo levou para que ele atingisse a esfera crística, o ápice da pureza. Agora, entendam que Jesus, ele fez a sua ascensão como eu e você está fazendo aqui, gradativamente. Ela não é linear, não é já nasceu perfeito e puro. Não, Jesus não nasceu perfeito e puro. Ele teve uma encarnação, sim, já como espírito puro no nosso planeta há 2000 anos atrás. Mas ele, para chegar a esse estágio, ele teve que fazer essa evolução que eu, você, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, estamos fazendo. É gradativo. É na vertical, mas assim, gradativo, como uma escada, degrau a degrau. Os mundos em que Jesus habitou, que ele fez as suas encarnações e reencarnações, já não existem mais, já foram desintegrados. Tanto ele como outros espíritos que são muito mais avançados. Existem espíritos muito mais antigos que o nosso Mestre Jesus, que estão muito mais avançados. Veja, o que eu gostaria de lembrar, que Jesus, ele é relativo, como eu, como você e todos os espíritos que existem no universo são relativos. Só a inteligência suprema, que é a causa primária de tudo que existe, a qual nós chamamos de Deus, é absoluto. Agora, não levar Jesus à condição de Deus não diminui esse ser em nada, muito pelo contrário. Jesus não vai diminuir a sua grandiosidade, a sua espiritualidade, por deixar de ser Deus, de ser uma divindade. Nós, obviamente, nós temos um respeito muito grande, uma admiração muito grande. Nós até cultuamos Jesus como um espírito de alto nível de luz, mas não como um espírito absoluto. Só Deus é absoluto. Nós somos relativos. Veja bem, ele passou por 33 anos encarnados até que ele fosse crucificado. Trouxe a nós uma mensagem maravilhosa, que é a Boa Nova, aquela mensagem que nos refece o nosso coração, nos dando uma ordenação de caminho, que é a fé, o amor
a caridade, o perdão, a afabilidade e a doçura, como eu disse antes. Jesus nos ensina a ser homens melhores. Ele nos mostra a lei do perdão, a lei do amor, de nós amarmos o nosso semelhante. Essa é a mensagem que ele traz para este orbe que ele construiu, que ele é o governador. E por trás dele existe uma pleiade de espíritos de alta envergadura que fazem parte dessa administração sideral, não é nem planetária, porque Jesus é responsável por outros sistemas, não é só a Terra, não é só o sistema solar. Nós temos dentro do histórico, se possível em vídeos posteriores, eu irei falar de outras constelações, nós vamos falar um pouquinho da galáxia, de como funciona toda essa estrutura. Nós vamos ter uma visão de Jesus, um Jesus estelar. Não é um Jesus, aquele que carregou a cruz, aquele Jesus que sentava com os seus discípulos, aquele Jesus que tocava aquela pessoa que estava doente e a curava com a sua energia, com o seu magnetismo, com o seu amor. Nós vamos falar de um Jesus que está bem acima disso tudo. Aquele Jesus estelar, o Jesus comandante, o Jesus que envia de tempos em tempos até nós mensageiros, como mandou Siddhartha Gautama, mandou Maomé, mandou Krishna, mandou São Francisco de Assis, que esteve aí, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, que vem trazendo mensagens de amor, de caridade, de perdão para nós. Esses são mensageiros do Cristo. Com todo respeito, se tiver algum irmão do Islã que estiver me ouvindo, Jesus não é só um profeta. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é estelar. Profeta Mohammed, grande espírito de luz, mensageiro da mensagem trazida do plano espiritual através do anjo Gabriel, que fez o Corão, que é um livro sagrado e abençoado, mas coordenado por Jesus de Nazaré. Ele é o responsável. Mahatma Gandhi veio também para libertar o povo hindu. Nós temos Siddhartha Gautama, com aquela mensagem 500 anos antes do nascimento de Jesus, ou do encarne dele no nosso planeta, trazendo aquela mensagem de luz da elevação espiritual. Sem contar Krishna e outros. Nós tivemos Confúcio, Lin Tse e grandes mentes que passaram e passarão sobre este planeta. São todos mensageiros desse espírito estelar que nós chamamos de Jesus. Então, irmãos, irmãs, companheiros, agora, para falar de Jesus, quando nós formos falar deste nome, nós não vamos falar aleatoriamente, numa exploração mesquinha, humana. Nós vamos sempre nos conectar a este nome, a este ser, de uma forma que ele nos oriente espiritualmente na nossa jornada, no nosso dia a dia, que nos conduza de uma forma melhor, para que nos tornamos seres humanos melhores, para que nós possamos chegar aonde ele está. Lembre-se, no livro de João, no Novo Testamento, no capítulo 14, versículo 6, Jesus nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus quis dizer com isso? Ninguém vem ao Pai. O Pai é todo o universo, é a nossa elevação espiritual. Nós não conseguiríamos chegar nas esferas espirituais elevadas se não for através dos seus ensinamentos, da sua ordenação. Porque Ele é o responsável por nós. É Ele que nos dá a direção, Ele nos mostra o norte. E não é só no cristianismo, Ele nos mostra o norte através das outras religiões, porque elas não estão aí por acaso. Elas estão aí porque foi ordenado por Ele. Ele que ordenou que essas religiões fossem implantadas no planeta. Ele é o responsável. Vamos parar de diminuir Jesus nesse estado. Ficar fazendo dele uma coisa mercantil, mercantilizada. Usando o nome dele para subtrair o bem material. Implorando a sua ajuda, o seu nome. Ai, Jesus, para pagar as contas. Deus, Jesus, não vai ajudar você a pagar conta nenhuma. Quem vai pagar é você. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que procurar um jeito. Ele vai criar oportunidades para cada um de nós, para que nós tenhamos saúde,
para que nós temos o bem material, Ele vai acrescentar em nós. Mas para isso nós temos que nos esforçar. E como nós vamos nos esforçar? Olhando para dentro de nós. Por isso, o título do nosso canal é Olhando para Si. É você olhando para você mesmo e dizendo, aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando, como eu tenho tratado a minha fé em relação a esse personagem chamado Jesus. Será que eu estou realmente fazendo as minhas preces, as minhas orações, ou minhas rezas, não importa? Será que eu estou fazendo corretamente? Será que eu estou conduzindo a minha vida corretamente? Faça uma introspecção e uma reflexão sobre isso. Eu vou voltar a falar desse personagem. Nós vamos falar um pouco mais desse Jesus estelar que eu disse. Até um nome muito bonito, né? Jesus estelar. Jesus, a luz do mundo. Ele é muito mais que isso, né? Nós não temos ideia ainda profunda da grandiosidade profunda desse Espírito. E não só dele, e da pleiade de espíritos que estão assessorando ele, como nós chamamos de anjo Gabriel, Miguel, os arcanjos. Vou falar deles também, vou falar dos anjos, para que vocês entendam quem são esses anjos. Será que os anjos já nasceram anjos? Jesus não nasceu Jesus, ele está na condição de Cristo, na esfera crística, porque ele fez essa ascensão gradativa. E isso não diminuiu ele nada, muito pelo contrário. Só levou ele à grandiosidade espiritual que ele é. Porque se nós não fizermos esse caminho, essa trajetória, através das reencarnações, nesse trabalho árduo aqui nesse planeta, que é uma oficina de trabalho, é uma escola de aprendizado, meus irmãos. Então vamos prestar um pouco de atenção nas nossas atitudes em relação a esse nome maravilhoso que é Jesus de Nazaré. Eu quero pedir a todos que assistam esse vídeo e que vocês reflitam sobre o que eu estou dizendo. Vocês gostaram do nosso vídeo? Muito bem! Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque é muito importante para que nós possamos nos manter neste canal. E também de dar aquele joinha para nós. E olha, e tem o nosso sininho, acione para poder receber as nossas notificações. E também, se você quiser comentar qualquer coisa ou fazer pergunta, eu estou predisposto lá no canal, está respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!